E pronto, vamos lá então. Gente, então essa foi a função referencial, né, dos pronomes, né, dos demonstrativos. Então, uma ideia que eu já falei, este, né, e os similares, né, este, esta ou isto, os da frente, tá? Quando a ideia vier, então, futuramente ao pronome, né, à frente do pronome. Por isso, o esse do passado e o T do futuro, à frente, certo? Dúvidas nisso aqui? Posso seguir? Outra função que costuma cair também dos pronomes demonstrativos é a função temporal, tá? E de novo, gente, é aquela ideia lá, não é, que a gente já viu na função extra-texto, tá? Essa aqui é uma função extra-texto, ou seja, eu estou me referindo a coisas que estão fora do texto, diferente da referencial e da distributiva, que são que eu estou falando de elementos textuais, não é? Aqui eu já estou falando de elementos fora do texto de novo, tá? Função temporal. Então, a ideia vai ser basicamente a mesma, tá? Quando esse tempo for muito próximo do presente, eu vou usar o esta, certo? Ou este, ou isto. Quando for... vamos por parte, ó. Quando eu quiser falar de presente, passado ou futuro muito próximos, eu vou usar o esta ou este, certo? Então, por exemplo, se eu disser assim, gente, esta é a hora da verdade. Ou eu quero dizer assim, esta é a nossa hora de aprender. Quer dizer, é agora. Esta é a hora da verdade, muito próximo, certo? Sempre naquela ideia do este muito próximo, do esse mais ou menos próximo e o aquele distante, certo? Então, esta noite foi sensacional. Não é? O que eu estou dizendo aqui? É um passado recente, é no máximo a noite passada, certo? Esta noite foi sensacional, beleza? Eu estou me referindo temporalmente a um tempo muito próximo, certo? Este fim de semana será perfeito. Ou seja, é o próximo agora. Né? Se hoje é terça, que eu falar, nossa gente, este final de semana vai ser top. O que quer dizer isso? É este agora. Certo? O próximo. O mais próximo que eu conseguir. Beleza? Então, o este ou esta, né, usado para me referir a tempo, a função temporal, certo? Sempre vai ser do mais próximo. Seja no passado, tem que ser um passado recentíssimo, tá? O presente, então nesse momento que eu estou falando agora, tá? Ou de um futuro que já é próximo ali, certo? Muito próximo, tá? Já o esse ou essa é um passado recente também, tá? Ou no futuro, tá? Mas é um passado, gente, é assim, ó, a gramática ela não nos dá um critério objetivo, certo? Então quer dizer, eu não tenho que falar, ó, se passar de 3 dias é o este, aliás, antes de 3 dias é o este, depois de 7 dias é o este, não tem isso. Então a gente vai ter que ter aqui um bom senso, tá? Para entender essas diferenças, essas nuances aqui que eu estou explicando, tá? Por exemplo, ó, alguém está lá conversando, né? E de repente alguém lembra de um carnaval, mas é um carnaval próximo, certo? Não é o último, tá? Mas é um carnaval ali mais próximo, não é um carnaval de, sei lá, 10, 20 anos atrás, entendeu? Aí alguém fala, nossa, ninguém se esquecerá desse carnaval, certo? Não é este carnaval que está próximo, bem próximo, mas também não é um carnaval de quando eu era criança, certo? Então é próximo da gente. Olha esse aqui, ó. 2020. Esse foi um dos mais difíceis. Esse ano foi um dos mais difíceis na minha vida. Quer dizer, esse ano é um passado, certo? É um passado assim, um pouco mais recente, tá? Não é tão distante que eu possa usar o aquele. Por exemplo, nós estamos em 2021. Tá? Então, se eu for me referir a 2020, eu não vou falar, nossa, 2020, aquele ano foi um do. Quer dizer, não, tá? Porque ainda está próximo, mas não tão próximo de eu usar o este, certo?
Deu para entender? Até porque se eu usar este ano, eu estou me referindo a 2021. É o mais próximo que eu consigo. Tá ficando claro? Mas o que acontece é o seguinte, a gramática não nos traz critérios objetivos. Então, vou falar para vocês, ó, até um ano é o este, depois de 5 anos é o esse, para cima de 5 anos ali já é o aquele. Não tem isso, tá? É uma questão ali de tato. Também isso não vai cair em concurso dessa maneira, tá bom? O máximo que vai acontecer é assim, te perguntar se é naquele momento que você está falando, é o este, tá? Se for um passado ali recente, próximo ou um futuro, certo? Aí você pode usar o esse, tá? Antes de eu entrar no aquele, a Geise tem uma pergunta. Pode falar, Geise. Então, o esse é mais recente do que este. Porque Não. os dois são Contrário. passados recentes, não é? Só que o este é mais próximo que o esse. O este, então, é mais próximo. É mais próximo. Vamos lembrar daquela regrinha do objeto para a gente ter uma referência, tá? O este copo mais perto de quem fala, tá? O esse copo perto de com quem eu estou falando. Então é relativamente perto de mim que estou falando, tá? E o aquele longe dos dois, ou seja, muito mais longe. Então quando eu falo este na função temporal, é um tempo muito próximo de mim. Certo? Muito próximo de quem está falando. O esse já é um tempo relativamente próximo, não tão próximo e também não tão distante, tá? Geise, se eu pudesse fazer uma escala, eu faria assim, ó. Em termos de proximidade, ó, este, depois eu tenho o esse e depois eu tenho o aquele, tá? Isso aqui, essa escalinha serve tanto lá para referência, por exemplo, este copo, esse copo e aquele copo. Entende? Do ponto de vista de quem está falando, este copo é o mais próximo que eu consigo. Tá? Se eu falar esse copo, ele não está tão próximo, mas também não está tão distante. Certo? Ele está relativamente próximo. Agora, se eu falar aquele copo, ele está longe. Mais longe do que o esse. Entendeu? É igual aquele que você falou lá atrás, né? Lá do primeiro, Primeira isso. pessoa, segunda e terceira. Isso, exatamente. Eu posso fazer esse paralelo, sim, tá bom? Uhum. Agora, ó, Geise, para ficar mais claro, olha o carnaval, ó, olha o aquele, por exemplo, tá? É um passado distante, muito mais distante que o esse, ou uma ideia vaga, tá? Por exemplo, foi em 1500, naquele ano o Brasil surgiu, certo? Quer dizer, 1500 está muito distante. Então eu posso falar, naquele ano, tá? O Brasil surgiu. Ou foi descoberto, né? Ou foi invadido, dependendo da sua visão da história, né? A Segunda Guerra Mundial deixou muitos mortos. Várias famílias passaram dificuldades naquele tempo. Quer dizer, já é uma época distante, certo? Eu não vou para nesse tempo, tá? Porque nesse tempo pressupõe ali uma proximidade relativa, tá? Lembro até hoje da minha formatura. Aquele dia foi muito especial. Então, quer dizer, a minha formatura, por exemplo, né, já faz mais de 10 anos. Então eu posso falar aquele dia, certo? Aí já é diferente de eu falar assim, olha, pessoal, nossa, eu fui numa formatura, né, semana passada. Nossa, essa festa tava boa. Entendeu? Então aí eu já mudo o pronome, tá? Deu para entender? Então eu vou revisar com vocês. O este, na mesma ideia lá da função lá do espaço, certo? Então, ó, este muito próximo é um presente, um passado ou um futuro muito próximo, certo? Então, esta é a hora da verdade, certo? Esta é a hora de aprender. Se eu falar para vocês, ó, se alguém teve alguma dúvida, esta é a hora de perguntar. Quer dizer, agora, esta hora. Certo? Muito próximo da gente. Ou um passado. Nossa, galera, olha, esta noite foi sensacional. Qual noite? A mais próxima. Provavelmente a anterior. Oi, Tarsila? Eu, pelo menos, falo errado. Eu falo, essa é a hora. Tá errado, né? Aham,
É assim, gente, o este normalmente a gente não usa muito na linguagem falada, tá? Para todos os casos, ninguém fala. Todo mundo fala, nossa, tá vendo esse copo aqui? Todo mundo fala assim, tá? Mas isso aqui, na hora do concurso, faz diferença, tá bom? Então, a gente também fala errado, né? Todo mundo na hora que vai falar, a gente acostumou a usar o esse para tudo. Né? Então fala, nossa gente, olha aqui que bonito esse copo aqui na minha mão. Quando o correto seria este copo aqui na minha mão, tá? Porque tá perto de mim. O esse é só se tiver perto de com quem eu estou falando, certo? Mas a gente tem que aprender pros concursos aí que a gente for prestar, tá bom? Então, quando tu estiver falando de um tempo, seja presente, principalmente o presente, tá? O este aqui é muito usado no presente. Tá? Este dia, tá? Nossa, este dia de hoje foi difícil, tá? Nossa, neste dia fez muito calor, tá? Então quer dizer, para me referir ou a um presente, ao presente, né? Ou a um passado muito próximo, ou a um futuro muito próximo, tá? Este fim de semana será perfeito, tá? Este próximo agora, tá bom? Agora o esse. Como são ideias muito vagas, né, a gente vai ter que ter um bom senso ali na hora de identificar, tá certo? Então, ó, ninguém se esquecerá desse carnaval, tá? Pode ser também esse futuro um pouco mais distante que o final de semana que vem, né? Vamos supor que a gente esteja em janeiro e a gente vai passar o carnaval tudo junto. Eu falei, galera, esse carnaval vai ser inesquecível. Quer dizer, esse agora. Né, no futuro, esse agora, tá? 2020, esse ano, quer dizer, no passado, mas é um passado relativamente próximo, é 2020, o ano passado. Esse foi um dos anos mais difíceis da minha vida, tá? Então, quer dizer, não tá tão próximo quanto esse ano, mas também não é tão distante quanto o 1500 para você usar aquele. Tá vendo? Então, não, como eu disse, né, de novo, não tem um critério objetivo, mas vai da nossa percepção. Tá certo? Gente, ficou alguma dúvida disso daqui? Da função temporal dos pronomes? Então, ó, só para relembrar, né? Ó, todas as que a gente viu. Primeiro, essa função espacial de localizar um objeto no espaço, este, esse e aquele, certo? A função distributiva, quando eu tenho dois itens em sequência, tá? Eu vou usar o este para o mais próximo, o aquele para o mais distante. Tá vendo? O este sempre é para o mais próximo, tá? A única exceção é quando eu tenho na função referencial, ou seja, eu vou retomar uma ideia, o esse é no passado e o este é para o futuro. Então, aí vale a regrinha do S e do T. S de passado, uma ideia já passada que eu já apresentei, ou este, uma ideia que eu vou apresentar agora no futuro, ou seja, depois do pronome, tá? Então, esse livro, esse martírio, tá? Agora, se for uma ideia para frente, isto, né, a infelicidade tem isto de bom, é isto que eu vou falar agora, esta sentença que eu vou falar agora, mas agora a seguir, para fazer um bolo, compre isto a seguir, farinha, açúcar, tal, né? E a função temporal, tá? O este para o tempo mais próximo, o esse para um tempo relativamente próximo e aquele é para os tempos distantes, certo? Alguma dúvida disso aqui, gente? Bom, o que eu falaria para vocês estudarem, principalmente essa função referencial aqui, que retoma ideias, essa para retomar passado e este para retomar futuro, e essa função distributiva aqui, tá? Costuma cair, certo? Então, para retomar substantivos ali que você já disse, certo? Quando eles estão em sequência, tá? Quando eu falo um após o outro, então para retomar um ou outro, aquele é o que eu falei primeiro, este é o que eu falei por último. Aquele é o mais longe, este é o mais próximo, tá bom? Eu me atentaria a esses dois, certo? Aqui, não precisa se preocupar com isso, que não costuma cair, é só por curiosidade mesmo, tá? Que algumas palavras podem também exercer a função dos pronomes demonstrativos. O tal e o mesmo e o próprio e o semelhante,
tá? Por exemplo, o tal e o semelhante. É só quando eles conseguem substituir o este, o isto, ou aquilo ou aquele, um pronome demonstrativo. Por exemplo, tal absurdo eu não cometeria. Quer dizer, esse absurdo eu não cometeria, certo? Esse que você acabou de falar. Então eu consigo substituir por esse, então essa palavra está numa função de um pronome relativo, tá bom? Ninguém sabia disso. Tal não foi dito na reunião. Quer dizer, isso não foi dito na reunião, certo? Eu consigo substituir por um pronome demonstrativo, tá? Nunca vi semelhante absurdo, meu Deus. Quer dizer, nunca vi esse absurdo, certo? Então eu consigo substituir por um pronome demonstrativo. Então esse semelhante ele tem uma função aqui de um pronome demonstrativo, tá bom? O Lucas reparou nisso e doeu-se de semelhante descuido. Quer dizer, desse descuido, tá? Então eu consigo trocar aqui por um pronome demonstrativo, então essa palavra tem uma função aí de pronome, tá? Não se preocupe, isso aqui, pedindo dessa forma, nunca vi em prova, tá? É só para na hora de uma interpretação de texto, você também tá ligado que outras palavras podem exercer função de pronome demonstrativo, tá? Então, ó, o mesmo e o próprio, quando eles têm sentido de exato, idêntico, em pessoa, tá? Então, ó, eu não posso viver muito tempo na mesma casa, quer dizer, nessa exata casa, na mesma rua e no mesmo sítio, certo? É como se eu dissesse nesta casa, nesta rua e neste sítio, certo? Foi a própria Carmélia, quer dizer, ela em pessoa, ó, então tem esse sentido de em pessoa, tá? Quem me fez o convite, certo? Então o próprio, quando ele tem esse sentido de em pessoa, ele também, então, pode funcionar aqui como um pronome demonstrativo, tá? Não se preocupem com isso, não é comum em prova, não vou dar muita trela para isso daqui, é só para vocês conhecerem mesmo, tá bom? Vamos tentar fazer essa? Olha o ano, 2021, tá? Questão de concurso. Vamos tentar resolver essa? Ver se vocês estão afiadas mesmo? Quem se arrisca a me falar qual que é? Certo ou errado? Na minha opinião, errado. Alguém já fez prova da CESP aí? Se fiz, não lembro. Mas acho que não. Quem já prestou concurso de banco aí, Caixa Econômica, alguns outros concursos, Receita Federal, a CESP é que faz essas provas e são questões ali muito complicadas. Ó, isso aqui é um órgão federal, se não me engano. SERPRO, eu não lembro que órgão que é esse. Depois eu posso até pesquisar. Mas ó, 2021, tá? A Tarsila acha que tá errada. Quem mais opina? Eu também acho que tá errada. Tá errado? Vamos entender por quê então? A biodiversidade, então eu tenho um substantivo aqui, é o correlato da tecnodiversidade. Uma vez que sem esta quem? O esta vai retomar o mais próximo, aquele que eu citei por último. Certo? Tecnodiversidade, tá? Então a biodiversidade é o correlato da tecnodiversidade. Uma vez que sem a tecnodiversidade, só testemunharemos o desaparecimento de espécies diante de uma racionalidade homogênea. A forma pronominal, quer dizer, o pronome esta, retoma biodiversidade? Não, né? Retoma tecnodiversidade. Então essa está errada. Ó, 2019, gente, cai. Pronome demonstrativo cai. Estudem, tá? Vamos fazer essa. Cargo de médico, hein? Assinale a alternativa em que o pronome demonstrativo sublinhado está empregado de forma correta. Ó, tem até uma frase que a gente já viu na aula. Vamos lá.
E aí? Quem se arrisca? Se não souber todas, vamos eliminando, né? Então ele quer saber o seguinte. Ele quer saber a alternativa em que o pronome demonstrativo está empregado de forma correta, né? Então vamos lá. A infelicidade tem isso de bom. Ele vai retomar uma ideia. Será que essa ideia já foi dita ou ela vai ser dita ainda? Pelo jeito vai ser dita, porque ele ainda não disse. Faz-nos conhecer os verdadeiros amigos. Então a ideia está na frente. Lembra? O S, uma ideia que eu já exprimi no passado, ou o T, uma ideia que eu vou exprimir agora a seguir no futuro. Tá? E aí? Essa tá Está errada, não tá? Eu acho que é a C. Tá errada essa. Então já eliminei a A. Certo? Todo mundo entendeu por que eu eliminei a A? Se não entendeu, pergunta aí. Letra B. Ver muito lucidamente prejudica o sentir demasiado. E os gregos viam muito lucidamente. Por isto, pouco sentiam. Opa, de novo aquela função, não é? Referencial que eu expliquei para vocês. Essa é uma das que mais caem, tá bom? Ó, por isto, pelo quê? É uma ideia que ele já falou. Ele está retomando uma ideia que ele já falou. Que ver muito lucidamente prejudica o sentir demasiado. Certo? E os gregos viam muito lucidamente. Certo? Ou seja, por essa razão, pelo fato deles verem lucidamente, eles pouco sentiam. Quer dizer, uma razão que eu já apresentei. Concorda? E aí, tá certo ou tá errado esse por isto? É por isto ou por isso? Naquela função referencial que a gente estudou. Lembra do S de passado ou T de futuro. Gente, todo mundo entendeu aquilo lá? Eu não tô sentindo... Então é por isso. Oi? Então é por isso. Por isso. Muito bem, Elisângela. É isso, tá? Então a B tá errada. Ô, Guilherme, é por isso porque já foi dito, né? Exatamente, ó. O que ele tá retomando aqui, Tarsila? Por que eles pouco sentiam? Porque os gregos viam muito lucidamente. É por essa razão, ou seja, por essa razão que eu acabei de falar, antes do pronome, né, no passado, tá? Que eles pouco sentiam. Porque eu já disse, a ideia que eu estou retomando tá antes do pronome. Se ela tivesse depois, o pronome aqui, a ideia aqui, seria o T. Todo mundo entendeu isso, gente? Sim ou não? Eu não tô sentindo muita firmeza, hein? Eu tive que olhar, assim, pra lembrar. Porque, assim, na lata eu não consigo lembrar, não. Eu tive que olhar. Nem com aquela tecniquinha de memorização, ô Tarsila. Ó, esse... É que essa daí eu não anotei, deixa eu anotar. Tá, então vamos anotar, ó. Ou este. Tá? Isso aqui é só para memorizar na função referencial, quando eu estou retomando ideias, tá? Então, ó, esse tem o S, olha a diferença dos dois, não é? Igualzinho eu expliquei. Ó. Tá? O esse tem o S do passado, tá? E este tem o T do futuro. Guilherme, mas como assim S do passado ou S do futuro? É uma ideia que se você falou antes do pronome, uma ideia que você já disse no passado, tá? Você vai usar o esse. Agora, se é uma ideia que você vai apresentar após o pronome, ou seja, a seguir no futuro, você vai usar o este. Oh, meu Deus do céu. Tô apanhando aqui. Aí. Certo, galera? Então, para a função referencial, essa aqui é a dica, tá? Ó, o esse é uma ideia que você já disse. O este é uma ideia que você ainda vai dizer à frente. Então, ó, a felicidade tem isso de bom, faz-nos conhecer. A ideia que eu estou retomando está à frente, no futuro, certo? No futuro, né? Não estou falando de verbo aqui.
no futuro após o pronome, né? Então eu tenho que usar o T de futuro. Então, estou de bom, tá? Então essa tá errada. Aqui eu estou usando o estou com T de futuro para retomar uma ideia que eu já falei no passado. Então eu teria que usar por isso poucos sentiam, tá? Agora a letra C, sentir é criar, sentir é pensar sem ideias e por isso sentir é compreender. Por essa razão, que razão? É só, sentir é pensar sem ideias. Eu estou retomando uma ideia que eu já falei. Então essa questão está certa, a letra C está correta. Quem falou letra C acertou, não é a letra D nenhuma das alternativas, porque é a letra C de será que eu passo? Gente, tô brincando, né, gente? É só zoeira. Deu para entender, galera? Sim ou não? Quer que eu explique essa função referencial de novo? Vamos ver outra questão? Vamos tentar fazer essa? E aí? Peraí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar essa daqui e essa daqui. Eu acho que as duas são falsas. Oi? Não, eu acho que as duas são falsas. Ó, eu vou deixar essa e essa para vocês fazerem. Anotem aí, que vocês vão ter que fazer essas duas, tá? Eu quero que vocês, depois da aula, com a cabeça fresca, retomem isso daqui, tá? Porque aqui, ó, eu tenho na um exemplo de função temporal, tá? E aqui um exemplo de função referencial. Ou seja, aqui eu estou me referindo a um tempo e aqui eu estou retomando uma ideia, tá? Eu quero que vocês avaliem com calma, certo? E essa daqui já inclui uma de verbinho também, tá? Que é para ir ficando esperto. Tá bom, gente? Ó, aqui mas é bem simples, tá? A questão. Essa aqui é ridiculamente fácil. Eu vou deixar para vocês, ó, e é questão de professor de língua portuguesa. Acreditem se quiser, tá? Ó, anotem aí no material de vocês que vocês têm que fazer essa e esta, tá bom? Na aula que vem eu vou corrigir. Se vocês preferirem, façam e mandem no grupo, que aí eu vou discutir com vocês. Mas eu quero que vocês façam isso de cabeça fresca, beleza? Vou deixar essas duas, tá? E a gente vai seguir, tá? Pra gente não perder muito tempo, tá bom? Antes, vocês querem tirar alguma dúvida? Oi, pode falar. Desculpa interromper, é que eu tenho um curso agora às 8, eu faço Libras, então essa última aula eu perco, aí eu assisto depois, tá bom? Tudo bem, Elisângela, sem Obrigada. problemas, tá? Boa noite. Boa aula aí, tchau, tchau, boa noite. Galera, eu posso prosseguir então? Vou deixar esses dois para vocês fazerem, tá? Anotem se tiver dúvida, me tragam, tá? E eu vou seguir para os pronomes relativos, que também é uma questão, é um assunto que cai bastante em concurso, tá? Ou vocês preferem que eu faça aqueles exercícios ali com vocês? Vocês não querem tentar fazer em casa? Eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Eu já fiz dois, certo? Já fiz dois aqui com vocês. Vou deixar esses dois para vocês treinarem em casa, tá bom? Agora, é o seguinte. Eu vou começar pronomes relativos, certo?
Antes disso, alguma dúvida que vocês queiram tirar comigo antes, lá dos pronomes demonstrativos? Sim ou não? Querem mais exemplos? Gente, eu tô sentindo vocês meio calados hoje, não tô gostando muito. Ó, a última dúvida. Então, o esse, o essa é um passado recente ou futuro que seja... Que seja recente, tá? Ai, é meio confuso isso, porque o este e o esta é mais próximo e o outro é Isso. mais recente. Confunde um pouco, Não, né? é assim, ó, Tarsila. Em relação a que você tá falando? Então vamos pensar, ó. Vamos voltar lá então. Ó. Vamos fazer essa então, tá? Deixa eu voltar só na função temporal para explicar essa sua dúvida, tá? É assim, ó. O este ou esta, a gente vai usar num tempo que esteja muito próximo, tá? É o mais próximo que a gente conseguir pensar, tá bom? O esse também é próximo. Os dois são próximos. Só que o esse já não é tão próximo assim, beleza? Se eu tivesse que fazer igual naquela escalinha, tá? Por exemplo, o dia de hoje está muito próximo da gente, então este dia, tá? Se eu estiver falando do final de semana próximo, este final de semana, tá bom? Agora, se eu vou falar assim, ó, ô Tarsila, eu vou numa festa lá no dia, sei lá, 20 e tantos. Já não é o mais próximo, entendeu? Aí você vai falar assim, nossa, Guilherme, nesse final de semana eu não vou poder. Sabe assim? Entendeu? Sim. Agora se eu falo assim, nossa, Tarsila, ó, sábado agora vai ter um show tal. Aí você fala, nossa, neste final de semana eu não posso. Porque já é o próximo. Entendeu? É muito próximo já. Tipo, tá mais perto de mim, né? Exatamente, é exatamente isso. Ele é o mais próximo de você, tá? Ó, eu vou fazer aquela então com vocês, tá? Pra eu explicar isso de novo. Então vamos lá. Leia as alternativas. Usam-se os pronomes esse, esses, essa, essas e isso para indicar um momento. Então tá perguntando a função temporal. Um momento presente, mencionado anteriormente, não muito longínquo, não muito longe. Não pode, eu não posso usar, ó. Olha lá, ó. Eu não posso usar aqui, ó. Certo? Não muito longínquo. Então, ó. Ah, mas espera aí, vamos com calma, né? Ó. Ah, não, ó, vamos com calma. Usam-se os pronomes tal para indicar o momento presente. Ah, olha aqui a pegadinha, tá vendo? Eu fui ler rápido, eu não vi esse presente aqui, ó. Gente, o presente não, né? O presente tá muito próximo de mim, não tá? Quer dizer, se eu tô falando do ano que eu tô, é neste ano, lembra? Certo? Então aqui tá uma pegadinha. Ó, se eu tô falando, ó, olha a frase que ele deu de exemplo, que interessante. Nesse ano conheci meu atual namorado. Pode estar num contexto de alguém estar conversando e falar assim, 2020 foi bom. Nesse ano eu conheci meu namorado. 2020. Tá? Mas olha a palavrinha que ele usou para indicar um momento presente, ou seja, ele está falando do ano atual. Então tá errado. Por quê? Ó, se a gente for relembrar, quem é que fala do presente? Presente, o este, porque é o momento mais próximo da gente. Esta aula, esta semana, este ano, este século é o que nós estamos, certo? É o presente, beleza? Então vamos ficar atento a isso, beleza? Ó, então se ela está falando nesse ano, a frase em si está correta, mas aqui ele tá dando um exemplo de momento presente, quer dizer que ela está falando do ano corrente. Aí eu não posso usar o nesse, tem que ser o neste. Por quê? É o mais próximo. Eu estou falando deste ano. Guilherme, como é que você sabe que ela está falando deste ano e não do ano passado? Olha lá, ó.
Usam-se os pronomes tal, tal, tal para indicar um momento presente. Se eu estou falando de um momento presente, é o mais próximo de mim, não é? Qual que é o ano mais próximo de mim? 2021, este ano. Deu para entender? Então essa está errada. Eu não posso usar o nesse ano para me referir ao ano que eu estou, ao ano presente, como ele mesmo citou aqui. Tá? Deu para entender? Sim ou não? Deu. Tá. Então já mata um. Isso. Já mata um. Certo? A avaliação precisa acontecer num contexto em que seja possibilitada ao aluno a reflexão tanto sobre os conhecimentos construídos, o que sabe, quanto sobre os processos pelos quais isso ocorreu, como conseguiu aprender. E aí? Agora já é a função referencial. E aí, o que vocês acham? Peraí, professor. Tipo, foi uma coisa que já aconteceu? Ao que esse pronome está se referindo? O que ocorreu? Avaliação. Não, tá errado? Ó, eu quero que a avaliação possibilite o aluno a reflexão sobre os conhecimentos construídos, ou seja, o que ele já sabe, quanto sobre os processos pelos quais isso ocorreu, ou seja, como ele conseguiu aprender. Então tá na frente. O que ocorreu? O como que ele conseguiu aprender. Certo ou não? Não, sim ou não? Desculpa, bugou. Bugou? Então vamos de novo. Ó. A avaliação precisa acontecer num contexto em que seja possibilitado ao aluno a reflexão. Então ele vai falar de duas coisas aqui, certo? Então o aluno precisa refletir sobre o quê? Os conhecimentos construídos. Ó. A reflexão tanto sobre os conhecimentos construídos, tá? O que ele sabe, quanto sobre os processos pelos quais isso ocorreu, certo? Como conseguiu aprender. Ou seja, isso o quê? É aí que tá. É aí que tá. Isso o quê? Isso o quê? Quem me diz? O que ele quer saber é o seguinte, tanto sobre o que ele já sabe, quanto o próprio processo, que é isso aqui, ó. Como ele conseguiu aprender, é a maneira. Como isso se deu? É o que ele já sabe e também sobre os processos da aprendizagem. Ou seja, como ele conseguiu aprender. Sim ou não? Deu para entender? Então tá certo. O isso, Eu acho que a 1 tá errada e a 2 tá correta. ó, por que a 2 está correta? O isso Porque está retomando o quê? Isso é uma ideia. A um fato que ocorreu, mas não muito longínquo. Como é que é? Fala de novo. É um fato que ocorreu, mas não muito longínquo, não aconteceu há muito tempo. Foi a Helenice que falou? Sim. Ó, Helenice, deixa eu falar qual que é a resposta e aí vocês vão entender. Ó, aqui eu deveria ter o isto. Por quê? Ao que ele está se referindo é essa ideia da frente, é como ele conseguiu. Vamos entender, ó. Aqui ele está dizendo o seguinte, a avaliação precisa, precisa possibilitar ao aluno a reflexão tanto sobre o que ele já construiu, tanto sobre como ele conseguiu aprender, sobre os processos de como ele conseguiu aprender. Então são duas coisas. Uma eu já disse, só que esse pronome está se referindo a essa ideia da frente, como ele conseguiu aprender. Se eu não tivesse essa parte, ó,
seria assim, ó. A avaliação precisa acontecer, em que seja possibilitado ao aluno a reflexão, tanto sobre os conhecimentos construídos, o que ele sabe, quanto sobre os processos pelos quais ele conseguiu aprender. Isso ocorreu é exatamente isso, como ele conseguiu aprender. Ou seja, aqui eu estou me referindo a uma ideia que está à frente. Por isso deveria ser o isto. Então as duas afirmativas são falsas. Aí, Helenice, eu vou te explicar. Você falou que é uma ideia não muito longínqua. Aqui nós não estamos falando de tempo. Aqui nós estamos falando da função referencial dos pronomes. Ó, deixa eu voltar lá. Na função referencial, que é essa, eu vou usar o esse para me referir a algo que eu já disse, e o este, ou esta, ou isto, para se referir a algo que será apresentado a seguir. Eu acho que o que tá correto, o Guilherme, é que a gente confunde, por exemplo, como já aprendeu, a gente já pensa no verbo do passado, entendeu? A gente confunde, é confusão nossa mesmo. Sim, não, e a gente vai questão... precisar ler, reler, para poder, entendeu? Deixa eu te falar, Helenice, não é uma questão fácil. Beleza? Não é uma questão fácil, tá? Vamos ver se a gente acha mais umas questões. Vou quebrar o galho de vocês. Olha, eu não faço isso com nenhuma turma, viu? Deixa eu quebrar o galho de vocês aqui. Eu vou entrar no site do Que Concursos. E aí a gente vai tentar resolver mais algumas, tá? Ou então assim, ó. Quer ver? Ah, não, eu tenho mais uma lá, né? Pera aí, acho que eu tenho mais uma, pera aí. Ah, não, essa já era a última. Tá. Não, tem outra, professor. Não, era essa, ó. Era essa que a gente... Essa aí. Ah, não, é essa, é verdade. Então vamos resolver essa, ó. Tá certo. É porque é a mesma banca, eu confundi aqui. Então vamos resolver mais essa, tá? Ó, professor de português de novo, né? Leia as alternativas a seguir. As afirmativas. Primeira afirmativa. Do ponto de vista morfológico, o verbo marca pessoa, primeira, segunda e terceira. Nós já estudamos isso, né? Número, singular e plural. Tempo, pretérito, presente ou futuro. E modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. E voz, voz ativa e voz passiva, tá? Que a gente ainda não estudou vozes, mas a gente vai estudar. Até aqui tudo certo, né? Usam-se os... Então, ó, tá vendo? É uma questão sobre verbos e agora sobre pronomes. Usam-se os pronomes este, estes, esta, estas e isto, tá vendo? Com T. O que você vai lembrar do T? É o mais próximo possível ou é uma ideia futura se for função referencial. Beleza? Para indicar o tempo presente ou um futuro bem distante em relação ao momento do discurso. Pode ser a hora, o dia, o mês ou o mesmo ano. E a estação em que ocorre o discurso. Por exemplo, este ano passou muito rápido. Essa parte que ele fala o tempo presente ou futuro bem distante, tá errado, né? Tá errado. Muito bem. Por que tá errado? Porque se eu for usar para me referir a futuro, tem que ser um futuro o quê? Bem próximo em relação ao momento do discurso. Porque é o este. Se eu quiser falar bem distante, eu vou usar o aquele, não é isso? Ficou claro agora? Então, ó, a primeira tá correta, né? A afirmativa 1 é verdadeira, certo? E a 2 é falsa. Letra B, de beleza. Tá? Essa foi um pouquinho mais fácil, né? O texto aqui já foi mais claro, né? Mesma banca, certo? Já ajudou essa daí. Já ajudou, né? Então, gente, ó, 2018, tá? Então cai, esse tipo de questão cai, certo? Guilherme, como é que eu vou aprender isso aqui? Metralhando a internet de questões. Você vai ter que fazer questões, certo?
Galera, façam questões, entrem lá no que concurso, ou então procura. Ó, vou pôr aqui, ó, questões, pronomes demonstrativos. Ó, gente, 28 exercícios de pronome. Olha o tanto de coisa que a gente tem na internet. Ó, quer ver? Não, esse aqui tá muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Pera aí. Pronome possessivo, pessoal. Erro de colocação, nós ainda não estudamos. Poxa, não é possível que vai ter nenhuma de demonstrativo. Ó. Ó, essa é boa, hein? Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Ó. Quem faz essa para mim? Assinale o item que completa convenientemente, quer dizer, corretamente, né? Ó, questão de vestibular, hein? Convenientemente as lacunas do trecho. A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Quer dizer, que ele estava velho, né? Decrépito é uma coisa velha, né? Do burrinho. Tananã, porém, estavam mais gastos que tananã. E aí? Função distributiva, né? Ô Guilherme, mas eu não sei qual que estava mais gasto que o quê. Mas aqui dá para eu deduzir. E aí? Por quê? Por eliminação de questões, né? Eu só posso usar uma aqui. Qual é? Espera aí. Ó, a maxila é o quê? Substantivo feminino singular, né? A maxila e os dentes. Então eu tô colocando em sequência. Lembra? Função distributiva? Pode falar? Pode. A. A letra A? Não. Por que não é a letra A? Porque o mais próximo eu uso qual? O que está mais próximo eu uso qual? Estes. Estes. E aí, qual que tá certo? A B. Então é a B, né? Exatamente, tá? Só lembrando, Helenice, que não precisa decorar, mas lá na função distributiva eu não tenho esses, tá? Não tenho. Eu só tenho o mais próximo e o mais distante. O mais próximo sempre estes, mais distante sempre aqueles, tá? Então, ó, assinale o item. A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Estes, quer dizer, os dentes, porém, estavam mais gastos que aquela, a maxila. Certo? Vamos ver se a gente acha um outro aqui. Pronome átono, isso aqui também é legal, né? Mas a gente tá vendo... preenche, contigo, pronome pessoal. Pronome pessoal cai bastante, viu, gente? Nossa senhora. Pô, essa aqui é de boa, hein? Essa aqui, de boa, hein? Vamos lá. Já cai demonstrativo e pronome pessoal. E aí? Tá vendo como tem bastante, gente? Bastante questão? Quem faz essa? Essa é legal. É a C? Acho que é a C. Acho que é a C. Eu acho que Também é a falo D. C. C? D. D? Ai, ai, ai. Espera lá. Eu lembrei do min. Min não conjuga verbo, né? Muito bem. Certo? Muito bem. Então vamos ver se a C vai dar certo. Ó, por favor, passe essa caneta que está aí perto de você. Certo? Essa Certo, caneta. porque é pra quem Segunda você pessoa. tá falando, né? Perto de quem? Perto daquela pessoa com quem eu estou falando. Segunda pessoa.
Esta aqui não serve, ou seja, esta que eu estou, perto da primeira pessoa. Esta, tá? Para quem é que conjuga verbo, mim ou eu? Pelo amor de Deus. Eu não li a palavra desenhar, gente. Eu li para, aí eu já completei mim. Como é que é, Helenice? Eu não li a palavra desenhar. Essa daqui não serve, eu já para mim. Aham, entendi. Aí, só que aqui, como a gente tem o verbo, né? Eu não posso colocar o mim. Então, seria a letra C. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma legal aqui. Esse site costuma ter umas questões boas. Ó, pronome relativo, que cai bastante, nós vamos estudar agora. Pronomes interrogativos, nós vamos ver também. Pronome oblíquo, nós já vimos. Demonstrativos. Legal, hein? Quem tenta essa? 27. Essa é legal também. Peraí. É 27, né? Aí. Agora dá pra ver. O A é esse, né? Oi? O A é o quê? É que não tem alternativa, né? Então, não o tem. A é Tem. esse, né? Esse. Muito bem. O B é aquele. Aham. Certo? Certo. Tá E o longe, C né? é este. C é este. E a C é o quê? Este. Este. Muito bem. Ó, aqui se você clicar ver resposta, ele mostra. Ó. Tá vendo? Deixa eu ver se vocês acertaram. Esse, aquele e este. Como chama esse site aí? Ó, chama toda a matéria. Eu vou pôr no chat aí pra vocês. Ó, tá aí. Toda a matéria. Esse site é muito bom também, viu? É que aqui não tem muito questões de concurso, tá? Ele tem algumas questões que eles mesmos formulam, tá? São às vezes umas questões mais simples, tá bom? Façam aqui, mas depois, ó. Depois vem aqui, ó. Pera aí. Vem aqui, ó. Disciplina. Português, né? Vem no assunto. Pronome demonstrativo. Opa, peraí. Acho que não tem só pronome demonstrativo, né? Pronomes. Tem, ó. Pronomes demonstrativos, tá? E, ó, o nível. Pode pôr nível superior. E aí, taca pau. Filtrar. Deixa eu só tirar isso aqui. Questões resolvidas. Que eu filtrei aqui, ó. Aí. Ué. A internet tá meio lerda. Ó. É que eu... Oh, meu Deus do céu. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Quantos foram, ó. Vixe, tá bugado aqui hoje. Tá doido. Pera aí. Isso, ó. Vamos ver se agora vai. Nossa, gente, ó. Só tirar esse último filtrinho aqui que dá certo. Não sei porque que não tá funcionando hoje. Vou tentar entrar de novo. Aqui, concursos, tal, questões, né? Ó, disciplina. Vem cá, português, assunto, pronome. Você pode, ó, qualquer tipo de pronome tem aqui, ó. Retos, oblíquos, tratamento, possessivo, demonstrativo, relativos, indefinidos, tem tudo que você precisa. Vamos ver os demonstrativos, né? E nível superior, tá? Vamos filtrar. Vamos ver se tem pouquinha questão aqui para vocês fazerem. Ó, só 504. Ó, deixa eu aumentar aqui. Só 504 questões. Vocês acham que dá para estudar pronome demonstrativo? Será que dá? 504 questões. Beleza? Pouquinho, né? Só de pronome demonstrativo. Nível superior. Tá? Vocês acham que tá bom? Com certeza. Tem desculpa para não fazer questões?
Não tem, né? Então tá bom. Bom, aí lembrando, né? Todas essas aqui que tá no material de vocês, eu filtrei de lá. É tudo do que concursos, ó. Por isso que eu deixo a banca, o ano, porque eles já me fornecem isso, tá bom? Então eu deixo aqui para vocês saberem. Bom, vamos lá então para pronomes relativos. Daqui a 10 minutinhos eu volto, tá? Nossa aulinha já tá acabando. E aí a gente vem para encerrar pronomes relativos, tá certo? Tomem uma água, descansem a cabeça aí. Vejam se ficou alguma dúvida, que agora eu vou meter o pau, tá bom? Até daqui a pouquinho, gente.